E agora eu chamo a atenção para a reportagem, para o chamado de Felipe Bambassi, que ele chega agora na Tribuna do Povo para trazer novidades sobre o caso do comerciante de Araquari que foi morto depois de voltar de uma viagem. A Polícia Civil, ela segue as investigações, até mesmo para encontrar o autor desse crime. Qual é a situação de momento, hein, Felipe Bambassi? Boa tarde, parceiro. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde também a você que nos acompanha na sua Tribuna do Povo. Pedro Fernando da Silva tem passagens criminais, 35 anos, ele foi o alvo dos atiradores. A gente trouxe uma reportagem com exclusividade aqui na Tribuna do Povo a respeito de que Pedro estava em uma viagem que fez a São Paulo junto a quem seria a esposa e quando estava na casa junto a esta mulher e também outros familiares, inclusive uma filha pequena, houve os disparos. Criminosos armados chegaram no local, dispararam pelo menos 50 vezes em direção à casa, identificaram o Pedro e o Pedro foi executado. Na sequência, ele foi embora. Um crime que até então é um mistério. A gente conversou com a vizinhança que trouxe a informação de que Pedro ele teria envolvimento com o tráfico de drogas e que ele estaria retomando os negócios do tráfico. Eu falo desta forma porque ele foi preso por tráfico de drogas, voltou da cadeia para casa e ainda estaria negociando essa informação, é a informação da própria vizinhança, trazendo para a gente aqui a Tribuna do Povo. E ele estaria, além de retomar o negócio do tráfico, teria feito isso sem o aval do crime organizado. E por isso, o famoso disciplina, como se fala assim, que seria o responsável por determinar as execuções, teria dado a ordem para matar Pedro. Ao meu lado está a delegada Georgia Bastos. Delegada, muito obrigado por falar aqui com a Tribuna do Povo. Doutora, a respeito desse crime, a gente tem uma ideia de quantos participaram? Nós acreditamos que foi mais de um participante, considerando o número de tiros, né, que ocorreu no local. Foram mais de 50 tiros. Mais de 50 tiros, esses criminosos então foram embora e chama a atenção, algo que a gente não falou em reportagem, que um carro depois apareceu incendiado. A gente gostaria de tirar essa dúvida, esse carro poderia ter envolvimento com o crime que aconteceu aqui em Araquari? Nós acreditamos na relação desse carro que foi visto, né, que foi visto sendo o instrumento do crime, né, foi usado pelos autores e posteriormente ele foi incendiado ali na estrada Rio do Morro. No momento agora, os policiais estão trabalhando, estão apurando as informações para poder, então, ter novidades a respeito desse caso. O que se sabe do Pedro é que o Pedro tem passagens criminais. Sim, a gente considera que a motivação está relacionada com o tráfico de drogas. Nesse momento, a equipe está a campo, trabalhando, aguardando também perícia, né? As perícias foram solicitadas. E, em breve, a gente vai conseguir dar uma resposta, uma satisfação para a população a respeito desse crime, para a família também. Esse material da perícia é de fundamental importância, né, doutora? Porque a perícia, tanto em local do crime, quanto as cápsulas que foram coletadas, a perícia no carro, tudo isso vai ajudar a embasar esse inquérito policial. Com certeza, a gente depende muito do trabalho dos peritos, né? E é uma prova técnica, né? Então, a gente tem que considerá-la e aguardar com um pouco de paciência para poder a gente alcançar o resultado, que é o esclarecimento da autoria e a condenação dos autores. Esse carro teria sido flagrado no momento em que ele para na casa, doutora? Uma pergunta que eu quero saber a respeito se a polícia tem esse acesso para poder identificar e ajudar nessa investigação. A gente tem algumas informações que foram repassadas, né, a respeito dos autores que estiveram no local, né, do veículo utilizado, e no momento oportuno a gente vai poder divulgar isso. Perfeito. Investigação que vai seguir aqui em Araquari, Júnior. Eu faço questão de frisar aqui que a reportagem está na delegacia de Araquari. A Georgia Bastos gentilmente recebeu aqui a nossa reportagem, está à frente desse caso. Sabemos, então, que há mais de um criminoso envolvido nesse caso. Então, a polícia trabalha com alguns suspeitos. É importante dizer também que muitas coisas da investigação estão correndo sob sigilo, até para não atrapalhar esse processo para chegar nas autorias, né? Exatamente, né? O inquérito corre sob sigilo e é necessário, e no momento oportuno a gente vai poder divulgar, né, e trazer maiores informações a respeito do caso.
Doutor, então, que está com a equipe trabalhando incessantemente em cima desse caso, até para trazer um pouco de conforto para a família da vítima, que acabou surpreendida. Uma mulher, inclusive, que seria a esposa do Pedro, está desesperada. Ela deve ajudar também dentro dessa investigação, com algumas informações, mas, enfim, os trabalhos em Araquari, Juno, vão continuar. O que sabemos? Motivação, possivelmente, tráfico de drogas. Mais de um criminoso envolvido nesse caso, 50 tiros. A polícia trabalha com essa linha de investigação e a qualquer momento a gente pode trazer mais informações atualizadas aqui na Tribuna do Povo. Tudo que você ouviu aqui é com exclusividade da NDTV. Juno, volto com você. Bambassi, o que mais chama a atenção nesse caso, pelo menos na minha opinião, é que 50 tiros e os criminosos foram para atingir ele mesmo, o Pedro, né? Ele, inclusive, a família saiu ilesa. Ou seja, não foi uma vingança contra a família ou algo contra... Foram 50 tiros contra o Pedro, né? A filha dele, a esposa, eles saíram ilesas, né, Felipe? Isso chama atenção nesse caso também. E aí, claro que acaba se tornando mais claro ainda que pode ter sido, sim, uma execução, né, Felipe? Exatamente, é isso que chama muito a atenção, porque os criminosos, eles entram na casa, eles realizam os disparos. Primeiro eles disparam por diversas vezes. A gente percebeu nas imagens registradas pelo Bruno Weinig, nosso cinegrafista, que a parede estava com várias marcas de tiro. Inclusive o vidro também quebrado. Há um tapume agora no local. Então os criminosos já chegaram atirando. E na sequência, uma informação que a gente tem é que eles realmente teriam entrado nessa residência e aí teriam feito os disparos contra o Pedro. Pedro morreu no local. Existia, então, o objetivo claro desses criminosos de executar a vítima. Não existia um interesse na família. A família foi preservada. Tanto que a mulher, a criança e outras pessoas que estariam na casa, infelizmente, elas presenciaram tudo o que aconteceu, o assassinato, mas Pedro era o alvo. E tudo indica que alguém realmente mandou matar Pedro. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Quem é essa pessoa e quem seriam as pessoas que estão envolvidas nesse crime? E aí é uma investigação muito complexa, porque você tem que descobrir, primeiro, os suspeitos. Quem é que executou esse crime? Quem matou o Pedro? Depois, saber quem mandou matar Pedro, se essa for, então, a linha de investigação e foi comprovado que alguém mandou matar a vítima. Então, são várias coisas a serem apuradas ainda, que vão ser levantadas e muito em breve, ô Juno, a gente vai voltar com as informações atualizadas aqui na Tribuna do Povo. Volto contigo. Obrigado, Felipe Bambassi, pelas informações. Felipe Bambassi sempre em cima dos principais casos da região. Esse é um caso que chama a atenção justamente pela alta violência utilizada. Não é que foi uma execução com 1 ou 2 ou 3 tiros, não. 50. Mais de 50 tiros. Você conferiu ali nas imagens.